Fala, povo de Deus, a graça e a paz em nome de Jesus. Chegamos ao último capítulo dessa tão rica e preciosa epístola, a epístola aos Romanos. Bom, capítulo 16 é dedicado em boa parte às saudações tradicionais que Paulo faz em suas cartas. Veremos isso em outras cartas que ele escreve. Ele procura reconhecer, honrar irmãos da igreja para onde ele escreve e de outras regiões que estavam servindo com zelo, com alegria, com dedicação ao Senhor. Falo de outras regiões justamente porque ele começa o capítulo 16 mencionando nossa irmã Febe, que não estava servindo em Roma, mas a igreja em Cencreia. Mas algo que para mim merece grande destaque aqui nesses 16 versículos iniciais do último capítulo de Romanos é o que está no versículo 7. Diz: saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Nós não sabemos praticamente nada sobre Andrônico e Júnias, mas sabemos uma coisa: eles foram chamados à fé, à conversão, antes de Paulo. Eles trilharam o caminho antes de Paulo. E Paulo reconhece isso. Eu e você precisamos reconhecer aqueles que vieram antes de nós. Precisamos reconhecer seu valor. Reconhecer que eles trilharam muitas vezes um caminho bem mais difícil da fé do que nós temos trilhado. Reconhecer que viveram muitas vezes situações muito mais desafiadoras do que nós vivemos e não desanimaram. E se hoje podemos andar muitas vezes em caminhos um tanto quanto suavizados, é porque outros que estavam em Cristo antes de nós passaram por caminhos muito mais desafiadores, duros de andar. Paulo saúda esses irmãos e nos lembra dessa importância. Honre aqueles que vieram antes de você na fé. Lembre-se deles com carinho. Lembre-se deles em suas orações. Claro, aqueles que estão vivos, evidentemente. Aqueles que já se foram, já partiram para as glórias celestiais, seja grato a Deus pela vida que viveram. Seja grato a Deus pelo caminho que trilharam, pelo exemplo de fé que legaram a você. Nós precisamos ser mais reconhecedores da fé alheia. Precisamos ser mais reconhecedores da caminhada espiritual dos outros, porque certamente crescemos muito com irmãos mais maduros e experientes na fé. Paulo segue dando ainda algumas admoestações finais, algumas palavras de alerta para aqueles irmãos do versículo 17 ao versículo 20, e mais uma vez, no versículo 17, ele apela à unidade. Perceba que esse tom predomina essa parte prática da carta. Desde o capítulo 12, se pensarmos que Paulo, lá no capítulo 12, fala de serviço ao próximo e de amor ao próximo. Paulo insiste que a igreja precisa caminhar em unidade. Ele reforça isso, ainda que no finalzinho da sua carta. Elogia a igreja. Elogia porque, de fato, tem coisa boa na igreja de Roma. Diz ele: a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Ou seja, sejam perspicazes para fazer o bem e não busquem fazer o mal de modo algum. Sejam, aspas enormes aqui do que digo, sejam tontos porque é mal. Não queiram o mal, não sejam conhecedores do mal, não experimentem o mal de forma alguma, sob hipótese alguma. Sejam sábios para o bem. Sejam aqueles que são reconhecidos pelo bem. Sejam aqueles que são e permanecem sendo reconhecidos por sua obediência. Nós precisamos disso. Precisamos que nossa obediência seja evidente. Precisamos que a nossa obediência seja reconhecida. Eu tenho dito muito ultimamente que não basta ser crente. É preciso parecer. É preciso parecer crente. Não basta ser cristão. É preciso parecer cristão.
É preciso que a nossa vida coadune com o que a gente prega, com o que a gente fala, com o que a gente diz crer. É preciso que nossas atitudes, nosso estilo de vida, nossas palavras, nossos pensamentos, que tudo seja de acordo com aquilo que nós professamos, de acordo com a nossa fé. Bom, passando dessas admoestações, vemos aqui que, na verdade, não foi Paulo quem escreveu a carta. Claro, Paulo é o seu autor, mas Paulo tinha um amanuense, um secretário, um redator que a escreveu e ele saúda também a igreja. Seu nome é Tércio e aparece lá no verso de número 22. Paulo conclui a carta como é de seu feitio em adoração a Deus, como é de seu hábito, encerrando tudo na glória de Deus. Porque, de fato, é para isso que vivemos. O catecismo da nossa igreja, o breve catecismo, afirma que o nosso fim principal é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E, sem dúvida alguma, Paulo, muito antes, evidentemente, desse catecismo ser composto, vivia esta prática, glorificar a Deus em tudo que fazia. E ele faz isso dos versos 25 a 27. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. E assim, Paulo encerra essa preciosa carta, dando glória a quem é devida a glória, ao Senhor, o nosso Deus e Pai, de Cristo Jesus, o nosso Redentor. E assim, encerramos nossas reflexões na carta de Paulo aos Romanos e prosseguiremos com a graça de Deus na primeira carta aos Coríntios.